Olá, alunos, uma boa noite a todos. Nós vamos entrar aqui num conteúdo novo para vocês, né? Nós vamos entrar no conteúdo de literatura, no recorte do quinhentismo no Brasil. Literatura, acho que todo mundo já ouviu falar esse termo, né? Vamos lá primeiro aqui, ó. Vamos começar. Em primeiro lugar, o que é literatura? Vamos tentar definir aqui. Em essência, literatura pode ser definida como a arte de criar e compor textos. Então, vocês já devem ter ouvido o termo, ele é um autor da literatura brasileira, ou então, ele é um poeta da literatura francesa. Então, em essência, assim, literatura pode ser definida como a arte de criar e compor textos, certo? Agora aqui, eu vou falar para vocês a minha definição de literatura. Para mim, né, de acordo com o que eu estudo, de acordo com o que eu observo, para mim literatura é um conjunto de obras, né, de livros, escritos num país em determinada época. Então, por exemplo, eu li um livro de literatura do século XIX. Aquela literatura de determinada parte do século XIX, ela vai ter características da época. Então, para mim, literatura é um conjunto de livros escritos num país em determinada época. Então, eu posso ler um livro da literatura brasileira do século XIX, mas se eu quiser, eu posso ler um livro da literatura francesa do século XVII e por aí vai. Desde que o mundo é mundo, desde que existe escrita, desde que as pessoas começam a ser alfabetizadas, elas começam a deixar registros escritos. Então, esses registros escritos, né, esses livros que elas vão escrevendo, né, de época em época, é considerada a literatura de um país naquela época. Então, eu tenho uma série de livros que foram escritos no Brasil no século XIX, eu tenho uma série de livros escritos no Brasil no século XX, mas eu tenho uma série de livros escritos em outros países. Por isso que literatura é um conjunto de obras, de livros escritos num país em determinada época, certo? Isso leva a entender que, de acordo com a época, as produções escritas, ou seja, os livros, apresentam características particulares, pois a literatura, ela reflete a cultura, o pensamento, a língua, a alma e a história de um povo de determinados local e época. Por que isso? Porque, por exemplo, se a gente for assistir uma novela de época, né? Que a gente não era nascido naquela época, mas a gente assiste ali uma novela que retrata os anos 20, ou que retrata os anos 30, que retrata ali o início do século. Quando a gente assiste essa novela, você não percebe que a vestimenta, a forma deles se vestirem, não é diferente da forma como a gente se veste hoje? Quando vocês assistem uma novela antiga, por exemplo, vamos pensar numa novela que se chama Chocolate com Pimenta. A gente que dá aula à noite não assiste muita novela, não. Mas essa novela está reprisando no canal Viva, bem de noitão. Eu não acompanho porque eu não gosto. Mas é uma novela ali que eu sei que está lá. Ela retrata o século XX. A gente vê a personagem da novela lá, de shortinho e camiseta? Não, né? Naquela época eles não usavam shortinho e camiseta. A forma de falar é diferente da forma como a gente fala hoje? É diferente como a gente fala hoje. O pensamento da época é o mesmo pensamento de hoje? Eles mandavam mensagem de WhatsApp? Não tinha WhatsApp naquela época, né? Tecnologia era outra. No início do século, a gente tem aí a maturidade das fábricas, mas não necessariamente, né? Não tem a Apple, não tinha a Samsung, não tinha nada dessas coisas. Portanto, os livros escritos naquela época, eles têm uma certa diferença dos livros da nossa época. Por quê? Porque a humanidade naquela época passava por um momento histórico diferente, tinha uma cultura diferente, porque cultura
não é algo que é estático. A cultura, ela se renova. Ela sempre existe, mas ela sempre se renova. E por isso que eu digo que, a meu ver, literatura é a história contada de maneira poética. Então, quando você vê um poema do século XVII, é um pouco diferente do poema do nosso século. Por mais que o amor seja o mesmo, né? O sentimento seja o mesmo, mas você não vai ter um poema igual a outro em épocas diferentes. Por quê? Porque a literatura, ela vai refletir a história, a cultura, o modo de pensar do povo daquela época, certo? Então, é muito importante que a gente entenda isso, por quê? Porque quando vocês se depararem com um poema de 300 anos atrás, você não vai querer que esse poema seja muito parecido com um poema de hoje. Por quê? Porque há 300 anos atrás, as pessoas eram diferentes, elas pensavam diferentes, a história que norteava aquele povo era diferente, os costumes, os hábitos. Por isso que talvez a gente vá ter um pouquinho de dificuldade em entender um poema de 300 anos atrás, 200 anos atrás, 100 anos atrás. Né? Se há 10 anos atrás as nossas gírias não eram as mesmas, né? Por que um poema de 100 anos atrás vai ser um poema, vai ter que ser igual a um poema de hoje? Então, vai ter uma dificuldadezinha da época da gente, pra gente, porque a gente está em outra época. Então, ele vai ter palavras diferentes, porque as palavras, elas caem em desuso. Né? As mesmas palavras de um século atrás não é a mesma forma que a gente se expressa hoje. A gente não usa as mesmas palavras de 100 anos atrás, nem de 10 anos, eu diria, né? Então, quando a gente lê um livro mais antigo, uma literatura mais antiga, é natural que a gente tenha um pouquinho de dificuldade. E não é com vocês, é com qualquer pessoa, né? Então, em primeiro lugar, é a gente entender que a cada época a literatura ela vai ter uma cara diferente. Porque as pessoas têm caras diferentes. As pessoas evoluem de acordo com a evolução da sua cultura, de acordo com a evolução dos seus costumes, de acordo com a evolução da sua história, certo? Então, isso daí é um ponto importante para a gente pensar. Então, aqui, repetindo para vocês, a meu ver, a literatura é a história contada de maneira poética. É o reflexo do pensamento da humanidade em língua escrita. Então, literatura é o reflexo do pensamento humano na escrita, por meio de histórias, contada em prosa e em poesia. Tá vendo que eu repito isso daqui, porque é muito importante que vocês entendam. Aqui, olha essa repetição. A literatura é a história contada de maneira poética. Isso daqui é muito importante. É o reflexo do pensamento da humanidade em língua escrita, por meio de histórias contadas em prosa e poesia. Então, todo livro escrito, ele é o reflexo do pensamento da humanidade. Concordam? Concordam, né? Ou pelo menos entendam. É por essa razão que textos escritos em épocas antigas são muitas vezes tão estranhos aos nossos olhos. Isso é natural, gente, porque com o passar dos tempos, as pessoas se vestem de modo diferente, pensam e agem de modo diferente, a ciência se desenvolve, as tecnologias evoluem, etc, etc, etc. Por isso que um livro de 100 anos atrás, ele vai gerar na gente um certo estranhamento, porque nós não somos de 100 anos atrás. Nós nascemos há poucos anos atrás, não é isso? É isso. Agora a gente já vai entrar na matéria. Até então, eu só estava tentando definir para vocês o que era literatura. Então vamos lá, vamos pensar um pouco em história. O que a gente aprendeu lá no livro didático? Que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500. Os portugueses vieram lá em caravelas e de repente olharam assim e falaram: ora, pois, descobrimos uma terra, vamos adentrá-la. E aí, o que aconteceu quando os portugueses chegaram aqui? Eles viram aquela terra imensa, um calor da modéstia e chegaram lá. Chegaram lá, só viram índios, né, gente? Aí eles falaram, que povo esquisito, porque lá na Europa, naquela época,
Misericórdia se o povo andava sem roupa, né? Imagina, naquela época na Europa, aquelas roupas imensas, eles eram cobertos até os dentes praticamente, né? E na Europa geralmente fazia frio, tudo isso. Chega pra cá, um calor que Deus mandava, e aquele povo tudo sem roupa. Eles ficaram horrorizados, né? Mas chegaram lá, viram assim, uma riqueza enorme, né? Em tamanho de terra, uma riqueza enorme no que diz respeito à flora e à fauna, enfim, chegaram lá, né? E aí, esse primeiro contato entre português e índio, quando os caras viram lá o chefe da embarcação, né? Que ele falou? Misericórdia, né? O que a gente vai fazer agora? Uai, a gente tem que contar lá para Portugal o que a gente encontrou. Porque, na verdade, os portugueses eles saíram em busca, né? Das especiarias. Naquela época não tinha geladeira Brastemp, não tinha Consul, não tinha porcaria nenhuma, né? E eles tinham que conservar os alimentos. E na África, né? Tinha uma região lá que era produtora de especiarias e as especiarias conservavam as carnes, né? Para quem já viu, por exemplo, sal conserva carne, cravo, canela, todas essas especiarias, elas conservam os alimentos. E pegando essa sacada, o que eles falaram? Vamos atrás desse negócio aí. Se a gente conseguir essas especiarias, a gente vai se tornar dono do mundo, né? Porque, pô, a tecnologia da época lá não era Brastemp, a tecnologia eram as especiarias, né? Que conservavam os alimentos. E nessa deles saírem em busca dessas especiarias, né? Eles acabaram aí encontrando o Brasil. Estou resumindo, pelo amor de Deus, não estou querendo dar uma de professor de história aqui, não. Mas resumindo, indo em busca dessas especiarias, os caras caíram aqui no Brasil. Encontraram uns índios lá, né? Vou dizer para vocês que não foi um confronto muito amistoso, né? Eles se estranharam bastante, morreu muito índio, morreu muito português. A coisa ali não foi muito boa. Entretanto, descobriram o Brasil, as nossas terras, a nossa riqueza de fauna e flora, e queriam fazer alguma coisa com esse ouro aí que eles descobriram. Foi aí que surge o quinhentismo. Por quê? Porque quando o Pero Vaz de Caminha, né, cai aqui nessa bagaça, ele era o único que sabia escrever lá dos que vieram para cá. Porque pensa só, gente, se o índice de analfabetismo hoje ainda é muito grande no Brasil, naquela época, não vai achar que o indinho sabia escrever, né? O indinho que estava lá não escrevia. E nem os portugueses, né? Por exemplo, era muito comum nas cortes, né? Não pensa que o rei, a rainha, os príncipes lá sabiam escrever. Sabia escrever porcaria nenhuma. Mas sempre tinha alguém no meio ali, era uma profissão saber escrever. Olha que doido, hoje todo mundo sabe escrever, né? Ou pelo menos a grande maioria de nós aí sabe. Mas naquela época era profissão quem sabia escrever, porque não era todo mundo que sabia. Então lá na corte tinha o cara responsável por escrever, ele era chamado de escriba. Então o escriba, né, era tratado assim a pandeló, porque no meio da corte, no meio de todo mundo, ele era o único carinha lá que sabia escrever. Então esse cara ele era responsável pelos registros escritos. E na embarcação que veio para cá, dentre as embarcações que vieram, o Pero Vaz de Caminha era o escriba da turma. Então, qual que foi a responsabilidade dele? Eles estavam ali sob as ordens do rei de Portugal. Então, quando eles chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram, vamos ter que relatar isso lá para a corte, né? A gente tem que dizer o que encontrou. Então, essa cartinha que ele escreveu lá na pena, né? Que ele escreveu e mandou para Portugal, ela foi chamada, né? Ela é considerada, né? O primeiro registro de língua escrita em solo brasileiro. Então, o portuguesinho chegou aqui, todos eles, né? Viram aquela coisa maluca lá, que eram os índios e aquela terra imensa e linda. Eles se viram, bom, a gente tem que dizer isso para o chefe, né? A gente está aqui a pedido do chefe, a gente tem que dizer o que aconteceu. Então, ele pegou lá a prancheta dele, a pena, né? E escreveu tudo que ele encontrou. Então, essa daí é chamada de Carta de Achamento do Brasil ou a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha.
Então, só que aqui ela foi feita em solo brasileiro, mas ela foi feita por um português. Esse primeiro registro, né, ele é considerado a primeira manifestação ou a primeira forma de literatura em solo brasileiro, que foi o quinhentismo, e o primeiro documento do quinhentismo foi a Carta de Peru Vaz de Caminha. Então, assim, todo o registro escrito, que foi nessa época de 1500, de quando eles descobriram o Brasil, ele é chamado de quinhentismo, certo? Quinhentismo, porque foram os registros escritos em 1500. Ó, quinhentismo vem da palavra 500, 1500, quando o Brasil foi descoberto. 1500, entretanto, o século é 16. Século 16 corresponde a 1500. Então vamos lá, vamos ver o que tem aqui para frente para nós. Dessa forma, o quinhentismo é todo registro escrito datado da época do descobrimento do Brasil. E o quinhentismo, ele foi dividido em duas formas aqui, em duas maneiras. A literatura informativa, que foi a conquista material para o governo português. O que é conquista material? Né? Tudo que eles encontraram lá. Então, imagina que ele pegou uma prancheta e ele começou a escrever, olha, encontramos aqui madeira em abundância, a fauna, a flora. Tudo que eles olharam, tudo que era conquista material, que ele falava, esse negócio aqui vai dar um dinheiro para nós pegar essa madeira aqui, ó, vamos vender, vamos fazer dinheiro, vamos fazer alguma coisa. Toda conquista material, ela foi chamada de literatura informativa. Tudo que eles olhavam, iam registrando. Ó, nós encontramos várias árvores, nós encontramos diversos tipos de animais, um povo desnudo, parará. Tudo que ele via e registrava era chamada de literatura informativa, porque era informação do que ele via. A literatura jesuítica era o registro escrito da catequização dos índios, porque quando eles chegaram lá, imagina, Portugal é o berço da Igreja Católica. Então, para eles, né, já era um absurdo chegar lá e encontrar um povo sem roupa. E ainda chegar um povo sem religião. Eles acharam que o índio, assim, era a materialização do capeta, praticamente, né? Porque era um povo que não tinha moral, porque estava sem roupa. Era um povo que não tinha língua, porque para eles não entendiam lá o linguajar do índio, né? Então, eles achavam que eles eram um povo sem língua, sem moral e um povo sem religião. Então, para eles, assim, o índio era... Nossa, era o trem que o capeta tinha mandado, né? Complicado isso. Aí, o que eles fizeram? Eles falaram, bom, esse povo aí pode ser da pá virada, mas uns bons bracinhos aí para trabalhar para nós, né? Foi o que eles pensaram. Esses índios aí podem trabalhar bastante para a gente, mas a gente tem que botar religião neles. Para os portugueses, era inadmissível uma pessoa que não fosse católica. Então, eles achavam uma verdadeira heresia, né? A gente ainda se assusta, eu me assusto, não posso falar para vocês, mas quando alguém chega e fala, nossa, eu sou ateu, a minha assusta, sabe? Alguém que é ateu, que não acredita em Deus, não acredita em Jesus, essas coisas, já é a gente no nosso século, tô falando eu me assusto quando alguém fala que é ateu, eu falo, caramba, como consegue, né? Não tem temor a Deus, tudo, mas isso eu. Imagina naquela época, e o português, né? Naquela época, quem mandava prender e mandava soltar era a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha um poder muito maior do que tem hoje. Então, quando eles viram os índios ali, que não tinham religião, tinha a religião deles, é que o português não aceitava, né? Porque o índio tem lá a cultura deles, a religião deles, eles têm ali, né, o pajé como deus deles lá, e outros deuses também eles têm, só que é diferente da nossa, mas o português não aceitava. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a trazer, né, padres de lá para botar religião no índio. Mas não pensa que foi fácil, o índio também não era moleza. Morreu o português pra caramba nesse confronto. E morreu o índio também. Não dá para dizer que foi de um lado só. Então, o que mas vamos pensar nos indinhos lá que aceitaram serem catequizados. Então, o que acontecia? Imagina assim uma sala de aula cheia de indinho e um padre ali na frente, né, dando catequese para eles. É daí que vem né, a catequese, né, que as crianças que são de famílias católicas, elas fazem catequese, né?
Então, foi o que eles fizeram com o índio. A catequese, ela nasceu lá no índio, não é uma coisa atual. Então, eles sentavam lá os índiozinhos e os padres ensinavam a religião para eles. E desse contato, existiu também um registro escrito. Esse foi chamado de literatura jesuítica, porque foram os padres jesuítas que vieram de Portugal para ensinar o índiozinho a religião. Então, o quinhentismo, ele é formado pela literatura informativa, que é tudo que era aquilo que o português escrevia sobre o que ele tinha encontrado, e a literatura jesuítica é chamada de conquista espiritual, que era o registro escrito do ensinamento do índio. Vocês conseguem entender? É importante que vocês entendam isso. Vocês vão ter uma atividadezinha, eu acho que uma das perguntas é isso, né? O quinhentismo ele é formado a partir da literatura informativa, que é o registro das conquistas dos índios, tudo que eles viam. Olha, temos aqui muitas árvores, madeira, temos a fauna, temos a flora. E a literatura jesuítica, que é o registro escrito, né, da catequese dos índios, certo? Eu espero que isso fique muito claro para vocês. Agora aqui, quinhentismo, né? A Carta de Achamento do Brasil, ou seja, a Carta de Pero Vaz de Caminha, é o documento mais emblemático e importante do quinhentismo brasileiro. A Carta de Achamento, como eu já expliquei para vocês aí há alguns minutos, é onde o Pero Vaz de Caminha escreveu o que ele tinha encontrado. Quando eles chegaram aqui no solo brasileiro, ele começou a escrever tudo que ele tinha encontrado e mandou lá para Portugal. E essa carta de Pero Vaz de Caminha, que também é chamada de Carta de Achamento do Brasil, ela é o documento mais importante do quinhentismo brasileiro. Aqui eu tenho para vocês, né, o documento oficial, tá meio apagado, mas isso daqui é lá do Museu da Língua Portuguesa, ele está exposto lá. Se vocês chegarem bem pertinho, vocês vão ver e vão falar, isso não é língua portuguesa nem aqui nem na China. Para a época era. É que as palavras, o vocabulário, eles também evoluem, né? A língua portuguesa, ela evolui. Então, essa língua portuguesa que está escrita aqui, que para a gente parece um monte de rabisco, eles entendiam. Tá vendo? Tem até o brasão aqui oficial. Se a gente for tentar ler, a gente não consegue. Eu consigo mais ou menos porque dentre os cursos que eu fiz aí, tem um curso que chamava Filologia Românica. É muito doido, porque você põe o documento, né? Eu fiz no Mosteiro de São Bento. Você põe o documento numa mesa, que ela é uma mesa de vidro e ela reflete. É um doido. A partir de um aparato, você consegue entender um pouco esses documentos. E assim, eu estudei um pouco sobre o vocabulário daquela época, mas é muito pouco, tá, gente? Então, eu conheço um pouco. Mas é um vocabulário, uma escrita completamente diferente da nossa, tá? Então, é muito diferente, né? As palavras evoluem. Por exemplo, você, que a gente diz hoje, ele é originário de vossa mercê. O vossa mercê, que se falava séculos atrás, foi evoluindo para aquilo que a gente conhece de você. Então, por isso que aqui não vai ter uma palavra que pobre mortal que nem a gente vai conseguir entender. Porque esse daqui é parte do documento oficial. A Carta de Pero Vaz de Caminha é enorme, tá? Tem páginas, páginas e páginas. Não é só essa paginazinha que tá aqui, não. Eu coloquei essa como exemplo. Aqui, eu já tenho a Carta de Pero Vaz de Caminha, é um trecho da escrita original. Posto que o capitão-mor desta vossa frota e as e os outros capitões escrepam na vossa alteza a noa do achamento desta, tá vendo que é separado mesmo, desta vossa terra, noa, que se ora nesta naue, gasson, acho, tá vendo? Isso daqui é mais ou menos uma tradução daquilo que vocês viram lá. E é só um pedacinho também. Como eu disse para vocês, a Carta de Pero Vaz de Caminha é gigantona. Agora a tradução para os dias de hoje. Posto que o capitão-mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou. Não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior, né? O saiba pior que todos fazer.
Tome, Vossa Alteza, porém, minha ignorância, por boa vontade, e creia bem, por certo que, para a formosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Ou seja, ele vai começar a contar o que ele viu. E está dizendo que tudo que vai estar na carta é realmente o que ele viu. Aqui está, né, a tradução para os nossos dias, nos dias de hoje, certo? Importante refletir. Como vocês puderam observar, a carta de Pero Vaz de Caminha, né, tem uma forma de se escrever da época do descobrimento do Brasil. E outra, foi escrita por portugueses. E o português de Portugal é diferente do nosso português do Brasil. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque os países vão crescendo e nós, o Brasil, é um país de porta aberta para todo mundo. Então, a gente tem influência também de outros países e essas influências estão presentes na língua portuguesa. Ó, se você pegar o dicionário do Aurélio ou qualquer dicionário lá e você abrir, pega um dicionário pequeno. De um dicionário pequeno, 400 palavras são de origem árabe. Ó que loucura. Os árabes passaram por aqui, mas eles não quiseram ficar, não. Eles não quiseram conquistar, não quiseram nada. Acho que eles chegaram, não gostaram muito e foram embora. Mas desse pouco contato que a gente teve com o árabe, eles já deixaram 400 palavras pra gente. Ó que loucura, mais ou menos 400, né? Tô dando aí um valor aproximado para vocês. Quando vocês olham no dicionário essas palavras, geralmente que começam com AL, almoçar, né? Esses AL é como se fosse o artigo em árabe. Então parece bobagem, né? Mas nós temos outras influências. Nós temos influências de outras línguas também. Do árabe, completamente improvável, né? Porque a nossa língua é originária do latim. Mas do contato dessas pessoas com a gente, eles vão deixando palavras, vão deixando influência. Por isso que o português de Portugal não é o mesmo português do Brasil, né? A língua portuguesa ela foi falada em 12 países. Desses 12 países, 3 foram extintos. Hoje em dia, acho que a língua portuguesa é falada em 9 países. E 9 países que falam português, claro, com uma certa semelhança, porque tiveram a mesma origem latina, mas com muitas diferenças vocabulárias também. Por quê? Porque as influências que os países vão recebendo influenciam diretamente na língua, certo? Então, aqui, a língua portuguesa, e não só ela, passa por constantes transformações, num processo sem fim. A cada época, o pensamento se apresenta distintamente, ou seja, de modo diferente, e a língua acompanha essa transformação. Por isso que o português que se falava no século XVI, XVII, XVIII, XIX, não é o mesmo português que falava-se no século XX e no nosso século XXI, porque o pensamento muda, a humanidade evolui, e a língua, o idioma, acompanha essa evolução, acompanha essa transformação, correto? É muito importante que isso esteja claro para vocês. Assim, se quiser entender literatura, será preciso entender o contexto geral da época ao qual estão inseridos os autores e suas produções escritas. O que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Se vocês não entenderem como era a época do livro que você está lendo, talvez o livro seja de difícil entendimento para você. É muito importante a gente contextualizar sempre o que está lendo. Eu estou lendo um livro, estou tendo dificuldade, mas por quê? Nossa, por que as pessoas falavam desse jeito? Por que as pessoas escreviam dessa forma? Ué, porque você está lendo um livro que não é do teu século. Você está lendo um livro de um século anterior ou de 2 séculos atrás, certo? Isso é muito bom. Estou falando várias vezes isso para vocês entenderem que para compreender literatura, você tem que entender de que época que ela é. Porque na época daquele livro, as coisas aconteciam de uma forma diferente de como acontece hoje.